projeto Arte e Tecnologia surgiu logo no início do ano, que foi uma tentativa de utilizar as ferramentas tecnológicas, as novas tecnologias, dentro do ambiente escolar. Então, muita coisa que a gente estuda em arte, principalmente, hoje dialogam muito com as novas tecnologias. Então, ignorar esse fato nas aulas seria um erro. Então, tentei trazer a tecnologia para dentro da sala de aula, de diversas formas. Que nos dias de hoje a tecnologia está elevada muito grande assim, dentro do dia a dia dos jovens. E querendo ou não, os jovens levam mais o interesse pela tecnologia do que pelo estudo. E trazendo a tecnologia junto com os estudos, busca os alunos querer aprender mais e se dedicar mais aos estudos junto com a tecnologia. Eu achei interessante como foi a interação dos professores com os alunos e a criatividade do Fábio, né, o professor de artes que montou o projeto, de fazerem os alunos criarem uma arte deles, entendeu? Criarem um projeto, criarem um jogo que teve no meio, e isso foi muito divertido e criou uma interação muito legal. E foi muito legal porque a gente pôde usar nossa criatividade, a gente pôde fazer vários trabalhos em conjunto na nossa sala. Foi a única coisa que conseguiu unir todo mundo e deixar todo mundo animado para fazer o trabalho. Foi muito legal porque a gente pôde usar várias coisas, não só objetos que a gente encontra dentro de casa, mas também objetos que a gente encontrou na rua para fazer vários vídeos legais para interagir todo mundo. Nós reunimos o material dos alunos ao longo do ano, desenhos, pinturas, esculturas, e esse material ele foi ressignificado. Através da tecnologia, esse material foi transformado em outra forma de arte. Então, se a gente tinha um desenho lá usando a tecnologia do computador, ele foi transformado num jogo, em parte de um jogo, ou foi transformado num parte de um museu que os alunos poderiam visitar virtualmente. E esse material, junto com o material físico original, foi colocado numa exposição no final do ano. Então o aluno, quando ele chegava no corredor, ele já se deparava com as fotografias que foram tiradas no varal fotográfico, com alguns desenhos, e quando ele entrava no laboratório de informática, outros desenhos, outras pinturas, as esculturas, outros materiais estavam expostos ali fisicamente para ele ver. E ao mesmo tempo, a gente tinha os computadores com os jogos que foram criados em cima, a partir dessas obras. Então, ao mesmo tempo que ele via aquela obra física, ele podia interagir com ela no computador. Bom, eu lembro dos jogos que foram criados pelo professor de artes, que inclusive o pessoal elogiou porque ficou muito legal, porque foi uma forma de mostrar a arte de um outro jeito que não fosse nos livros. Então acho que o que mais me chamou a atenção lá foram os jogos. Eu achei muito interessante, porque a gente pode trabalhar mais nossa criatividade nesse jogo, usando a arte, que infelizmente a nossa cultura no Brasil não transmite tanto, né? E através do jogo a gente pode colocar a nossa cultura dentro do jogo. Eu acho que foi muito legal utilizar a tecnologia e a arte junto. Eu acho que não deu assim um valor maior à obra de arte, porque é lógico, ela já tem um valor muito grande, mas deu uma nova visão para o pessoal que estava utilizando o jogo, entendeu? Porque eu acho que muita gente não pesquisaria sobre aquilo se não fosse através do jogo. Bom, dá um outro olhar para a obra, né? Dá um toque especial para ele. Você poder interagir virtualmente numa espécie de jogo, só que num museu, vendo as obras dos alunos ali. Isso é legal para os alunos que vão se sentir representados com suas obras lá, legal para os que não tiveram sua representação, mas poder ir lá e olhar de qualquer lugar, né? Você pode baixar o jogo no seu computador e ficar observando as obras dos outros alunos.
contribuir na formação, na qualificação, no processo de ensino-aprendizagem dos nossos alunos. Eu acho de suma importância, né, que sejam usadas as tecnologias, mas também nós precisamos olhar o outro ponto, o contraponto, onde infelizmente, né, a nossa juventude ainda não está muito preparada para esse tipo de utilização da tecnologia. Então, é um grande desafio, né, da escola atualmente, porque a gente está nessa transição dessas gerações, né, mas aos poucos, né, a escola ela vai ganhando forma, ela vai se adaptando, né, a essas novas mudanças, né. Então, acho que é importante essa união entre professor, aluno, comunidade, para poder promover aí uma educação mais significativa. Eu acho incrível, porque eu acho que a galera hoje em dia utiliza tanta tecnologia para fazer coisa que às vezes não vai ter uma utilidade tão grande na vida delas. Talvez se elas buscassem arte, por exemplo, ou até mesmo outras disciplinas, através da tecnologia, elas fariam muito melhor de todos esses recursos que tem hoje em dia. A gente somos muito ligados com a tecnologia hoje em dia, na verdade praticamente todo mundo tem muita tecnologia hoje em dia nas nossas mãos, então a gente interagindo a educação com a tecnologia fica muito mais fácil da gente entender, da gente interagir e gostar muito mais, né? Achar mais divertido. Nós temos visto muito aqui na nossa escola alguns problemas, inclusive de depressão, né, de ansiedade, e eu tenho debatido, a gente tem conversado muito com os professores, com os especialistas, com psicólogos que vêm trabalhar na escola, que eu vejo muito essa relação, né, principalmente das redes sociais, onde os alunos hoje acham que para ter alguma coisa ou para ser alguma coisa precisa ter inúmeras curtidas, dezenas, centenas de curtidas para ser alguém ou para ser melhor que o outro. Então a gente tem que analisar muito, tem sim os pontos positivos, que são muitos, mas infelizmente nós temos alguns pontos negativos. Bom, quando a gente fala de tecnologia, né, ainda mais no contexto escolar, não é somente os materiais tecnológicos, não apenas celular, computadores, os recursos, né, tecnológicos. Mas quando a gente fala de tecnologia na escola, principalmente em relação às práticas que envolvem todo esse processo, né? E aí que eu acho que entra a importância do papel do professor enquanto mediador desse processo, né? De trazer práticas inovadoras, né? Para que fortaleça essa ação junto com os alunos, para que a aprendizagem desses alunos sejam mais significativas. Vou trabalhar uma redação. Estava trabalhando essa semana com empreendedorismo social. Então eu levo os textos motivadores, mas quando eles vão escrever a redação, eu peço para eles pesquisarem. Todos eles têm celular, todos eles têm internet. Então eles pesquisam, né, colhem tudo que eles podem para depois montar a sua redação. Então a tecnologia está vindo para ajudar. Olha, sem dúvida a gente tem acompanhado vários trabalhos aqui na escola, né? Trabalho mesmo do professor de arte, professor Fábio, ele tem feito um trabalho espetacular, seja com a música, seja com pintura, seja com desenhos, e essa ferramenta a gente percebe quando a gente passa pela sala de aula a interação, como os alunos estão envolvidos e como eles assimilam isso. Então eu volto a falar que é muito importante, sem dúvida nenhuma, e aí o que deve ser trabalhado é a conscientização. O aluno entender da importância dessa ferramenta, principalmente para o bem e para o conhecimento, para a sua formação, para a sua qualificação. Eu acho que a conscientização em tudo é o melhor caminho. Eu acho que deveria direcionar as atividades. Por exemplo, eu tenho uma atividade que os alunos usam no celular, que é um aplicativo que é do Google, que chama-se Classroom. Eu posto a atividade nessa sala de aula e os alunos retornam as atividades. Então, citando o trabalho que o Reinaldo deu de matemática sobre criar uma página, eu acho interessante porque, muitas vezes a gente entra em páginas como Só Matemática, as páginas que já estão prontas, e a gente não sabe qual que é o trabalho feito antes para a gente conseguir acessar lá. E fazendo isso, além de a gente estar estudando o conteúdo que a gente vai colocar lá dentro,
a gente está fazendo as outras pessoas entrarem e fazerem o que a gente geralmente faz naquelas outras páginas. Então eu achei interessante. Teve português também, que a gente gravou o filme, então a gente trabalhou diretamente com imagem, com edição e envolveu totalmente a tecnologia também. Então, na verdade, está tendo vários trabalhos que a gente está utilizando isso. E eu acho interessante, sim. Acho ótimo. Eu acredito que quando um professor trabalha a interdisciplinaridade, trabalha a sua área de conhecimento com outras, todos têm a ganhar. E a arte, ela permeia várias matérias. Eu sempre estou citando geografia, história, português, matemática, sempre cito outras matérias porque a gente caminha junto. E quando tem um trabalho que acaba envolvendo várias disciplinas, o aluno tem muito a ganhar. Ele entende muito mais, aquilo fica muito mais completo na percepção dele. Como o trabalho que a professora Marciane fez com os filmes. Eles leram as obras, transformaram em filmes, e isso tem muitos elementos da arte também. Eu acabei me envolvendo bastante devido a isso. Então foi um trabalho, foi gratificante ver o professor de português trabalhando tão bem de forma artística e fazendo com que aquele conteúdo que estaria ali no livro chegasse aos alunos de uma forma tão diferente. E os alunos com certeza tiveram uma percepção do valor que aquilo teve. Eu falava o livro, contava a história, aí depois disso eles viam se gostavam ou não, aí eles iam pegar o livro, estudar, fazer o roteiro. Eles fizeram o roteiro, ensaiaram, fizeram a filmagem, editaram, né? Depois a gente fez, depois disso tudo, passei para todas as salas, o produto, né, o filme. E no final a gente fez o Oscar, que é a premiação para os melhores filmes. Então eu escolhi um filme, não foi só eu e alguns professores escolhemos os melhores filmes de cada sala. Bom, resultados eu vou falar de um depoimento de uma aluna. Uma aluna chegou e falou para mim, professora, foi o melhor trabalho que eu fiz em toda a minha vida. Outro depoimento também foi de uma outra aluna, que a mãe queria ter participado do Oscar, queria ver a filha recebendo a premiação do Oscar, ela achou muito interessante. Então, assim, por esses dois depoimentos, tiveram outros, né? Esses dois eu vi que valeu a pena. Então eu acho assim que você ler um clássico não é somente você pegar o livro e ler ele todo, mas existem várias formas de você se aproximar da literatura, do clássico da literatura brasileira de uma forma mais descontraída, de uma forma mais divertida, né? E aí o aluno ele vai se apropriando desse conteúdo, dessa informação. Então eu acho assim que o filme e o documentário são excelentes
ferramentas que o professor pode utilizar para poder tornar essa leitura mais agradável. Porque nós temos uma infinidade de alunos, e o aluno que tem mais facilidade com a leitura, o outro tem mais uma facilidade com o desenho, o outro em produzir vídeos, né? Então o professor ele tem que estar atento a essas diferenças, né? Então acho que o filme é sim uma forma de você poder aproximar, né, a literatura, a leitura, né, dos clássicos, e sem dúvida eu tenho certeza que vai somente enriquecer ainda mais a aprendizagem dos alunos. Fechou. Eu acho que foi uma forma bem inovadora da escola e é uma forma que busca mais trazer os alunos a querer estudar mais a literatura, porque hoje em dia a gente vê que a maioria das pessoas, dos jovens, quase não gosta de procurar obras literárias. E já com essa forma de fazer o filme baseado nos livros, aí a gente já tomou um gosto a mais de querer conhecer mais as obras e gravar um pouco do que a gente faz. Eu acho que talvez melhore até a compreensão, porque provavelmente se uma pessoa tem dificuldade em português, mas ela tem facilidade em artes, e a gente une as duas matérias e consegue fazer um trabalho que consiga contemplar essas duas disciplinas, eu acho que fica mais fácil para a pessoa entender. Porque, por exemplo, a pessoa às vezes ela manja da edição, mas ela não gosta muito de português. Através da leitura que ela fez do livro para gravar o filme, ela uniu o que ela gosta de fazer com o que ela tem que fazer. Então acaba ficando mais fácil e melhor de aprender. Então acho muito legal se unissem mais matérias, inclusive. Só tá pisado
Solta a pisadinha. Tenta botar do assim. Solta a pisadinha. Solta a pisadinha. Solta a pisadinha assim. Vou soltar a pisadinha assim. Vou soltar a pisadinha. Eita, forrozão, menino. Isso aqui é Gilvan Silva do Patrão.